A paz do Senhor, amados, estamos juntos aqui nessa quarta-feira, dia 1º de dezembro, último mês do ano, para compartilhar a palavra do Senhor e meditar nela, aprender um pouco mais daquilo que Jesus tem para ensinar para as nossas vidas. E é um motivo de muita alegria. O mês de dezembro para mim é o melhor mês do ano, né? Além das celebrações natalinas, que eu acho tão bonita e que as pessoas parecem que ficam com o coração um pouco mais brando, né? É o mês do meu aniversário e eu gosto muito de dezembro. E esse ano eu comemoro 19 anos na presença do Senhor, servindo o Senhor ativamente, e isso é motivo de muita comemoração para mim. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui dividindo com você a palavra nesse 1º de dezembro. E eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, onde Jesus fala que a gente chama conhecida essa passagem como o sermão das bem-aventuranças, né? Quando Jesus fala bem-aventurados, são essas pessoas que praticam dessa forma, ou seja, felizes aqueles que agem dessa forma. É muito interessante, eu estava meditando e pensando assim, todos querem ser abençoados, Jesus. Todos querem, de alguma forma, ser abençoados pelo Senhor e, se possível, em todas as áreas da nossa vida. Queremos ser abençoados na nossa área sentimental, na nossa saúde, na nossa vida financeira. Queremos ser abençoados no nosso trabalho, queremos ser abençoados nas nossas relações entre as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E o que é que nós estamos dispostos a fazer por isso, não é? Tem pessoas que não querem abrir mão de nada, tem pessoas que não querem renunciar a nada, mas pelo contrário, se afastam de Deus para que possam viver as suas vidas de forma em que o pecado, elas possam viver no pecado e não se cobrar de nada, como se isso fosse possível. Longe de Deus, né? Entregues no mundo. E eu tava pensando, para Deus é prazeroso abençoar o homem. Para Deus não custa absolutamente nada nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Pelo contrário, ele fica feliz em nos ver bem-sucedidos, né? Em ver essa bem-aventurança na nossa vida. Mas o Senhor Jesus aqui, é interessante que fala assim no capítulo 5, versículo 1 e 2, que ele subiu ao monte e como se assentasse. Então eu imagino Jesus ali meio que agachado, né? Ele aproxima os discípulos dele e ele passou a ensinar. Ele não estava pregando, né? Com eloquência ali de pé, não. Ele estava agachado ensinando os seus discípulos, ensinando a eles aquilo que tinha significado, aquilo que tinha valor, e era um valor intrínseco, era um valor interno e que precisava para eles ser racionalizada naquele momento. Eles precisavam absorver aquelas palavras que Jesus estava falando, e porque aquilo ia repercutir na vida deles ali para frente, ia mudar a trajetória deles, e eles precisavam assimilar aquilo que Jesus estava dizendo. E aí ele diz, vamos ler comigo? Capítulo 5 de Mateus, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui. E as minhas cachorras, elas sempre gostam de, junto comigo aqui, sempre o horário é o mesmo, Jesus aqui, ele vem falando de bem-aventurados, felizes. E é interessante que ele faz a assertiva e ele faz uma promessa, da característica da pessoa, do ser humano, daquilo que está interno, e uma promessa de quem é assim, o que vai suceder a essa pessoa, o que vai acontecer a essa pessoa. É muito interessante porque eu disse no início, todos nós queremos ser queremos ser abençoados por Deus. Todos nós. Não tem uma pessoa que não queira esse favor de Deus, essa bênção de Deus, e especialmente talvez em uma área da sua vida, se não em todas. Eu quero em todas. Não sei você. E tem características nesse sermão aqui, eu elenquei 8, que são essenciais dentro de nós, que Jesus precisa identificar em nós. E assim, é inevitável que ele nos abençoe. Agindo você assim, ele te abençoará. Eu posso afirmar isso sem medo algum de ser feliz, porque eu tenho certeza que ele vai te abençoar. Então, talvez hoje, se eu não conseguir falar dos 8, eu vou dividir essa pregação em 2, nessa e na semana que vem. Mas eu vou deixar com que você ouça esse manancial de Deus para a sua vida, para que você, de maneira talvez gradativa, insira isso no seu coração, insira isso na sua vida. E eu tenho certeza que você será mais feliz no nome de Jesus. Então, primeiro aqui que Jesus fala, ele fala assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Tem versões que diz assim, pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. E esse termo às vezes é interpretado de uma forma equivocada, Fala pobre de espírito, acha que é uma pessoa que anda mulamba, que é uma pessoa que anda de qualquer jeito, pobre de espírito, que é abatido, De qualquer jeito, barba por fazer. Não. Esse pobre de espírito que Jesus fala aqui, ou humildes de espírito, são pessoas que de maneira alguma têm alguma presunção acerca de quem elas são comparados a Deus ou acerca de Deus. São pessoas que em nenhum momento têm uma expectativa ou acham que tem algo de si mesmo para oferecer a Deus, que não seja aquilo que Deus mesmo tenha colocado nelas em seu próprio benefício. São pessoas que entendem que não têm poder em si para se salvar. São pessoas que entendem que não são autossuficientes em nada, mas que em tudo são dependentes de Deus. Pessoas que entendem que definitivamente em si são pobres de espírito, porque necessitam absolutamente de Deus. Entendem que são pecadoras, entendem que não são merecedoras daquilo que já têm, mas porque Deus as ama, é que elas alcançaram algum tipo de misericórdia. Então essas pessoas humildes de espírito que entendem que sem ti, ó Deus, eu não seria nada, essas pessoas, ele diz, delas é o reino dos céus. Pessoas que entenderam que se não fosse Deus, que se não fosse Jesus agindo em suas próprias vidas, elas não seriam nada.
Pessoas que entenderam que não é a força do seu braço, que não é o seu conhecimento técnico, que não é os bens que elas conquistaram na vida, que não é o dinheiro ou o conhecimento intelectual, o status que elas têm na sociedade. Nada disso tem valor algum diante de quem Deus é e representa na sua própria vida. E aí, o mais tremendo de tudo é o que elas recebem, não é? Que é a própria salvação, é entrar no reino dos céus. Dessas pessoas, os mais pobres, os mais humildes de espírito, deles são o reino dos céus. Então, aqueles que acham que não tem nada, esses, na verdade, têm tudo. Que é a salvação, é entrar no reino dos céus. Gente, isso é tremendo demais. Quando eu acho que eu quero ser abençoado com coisas comezinhas aqui, Deus fala assim, olha, entenda que não tendo nada, aí você tem tudo comigo. Sensacional. Segunda coisa, versículo 4 diz assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu acho tão lindo esse versículo, porque ele não tá falando de eu chorar com os meus problemas, eu chorar com meus problemas cotidianos, eu chorar com uma desilusão amorosa, eu chorar porque eu fui demitido do meu emprego, ou eu chorar porque eu soube que eu recebi um diagnóstico de uma doença grave. Mas esse choro é um choro de arrependimento, é um choro pela tristeza do pecado, é o choro da consciência que eu recebi em Cristo, é o choro que despertou em mim porque os meus olhos foram abertos através de Jesus. É eu chorar pela situação da minha família, pelo pecado que ainda habita, por não haver salvação ainda total dentro da minha casa. É eu chorar pela situação do meu país, é eu chorar como os profetas choraram quando eles olhavam para a situação do povo. É esse choro que Jesus está falando aqui. Ele fala, felizes os que choram desta forma, porque eles não são egoístas, mas eles conseguiram olhar ao seu redor, eles conseguiram olhar para as pessoas que estão ao seu redor e enxergar que a vida é mais do que o seu próprio umbigo. Eles conseguiram encontrar arrependimento para aquilo que eles cometeram e talvez para o que estão cometendo a sociedade. Felizes são esses, porque eles serão consolados. Eles serão consolados pelo Espírito Santo. Eles serão consolados por mim. Eles serão consolados por Deus. Glória a Deus por esses. Se você ainda não consegue agir assim, se você ainda não consegue olhar para as pessoas e chorar, se você não vê salvação ainda agindo dentro delas, se você ainda não consegue olhar para as pessoas e se compadecer a ponto de chorar pelo pecado alheio, peça para o Senhor tirar esse coração de pedra e te dar um coração de carne no lugar, para que o Senhor venha te ensinar, te ajudar a olhar com os olhos dele, com este olhar que chorava quando ele viu o povo se perdendo, quando ele viu a dureza do coração do seu próprio povo, e ele chorou também. Que nós possamos agir como os profetas que choravam quando viu o povo totalmente entregue ao pecado. Que nós possamos chorar. E aqui Jesus fala, bem-aventurados que choram, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Não é o choro sentimental, é o choro que entendeu do arrependimento, que entendeu que o pecado nos afasta de Deus e nós precisamos nos arrepender. Versículo 5, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Veja, esses mansos é interessante porque ele fala assim, essa mansidão, ela tem uma conotação de humildade, né? Eu entendo quem eu sou diante de quem Deus é, e eu entendo que a minha justiça não promove a justiça de Deus. Eu entendo que eu preciso verdadeiramente pacificar o meu coração, ser alguém tranquilo, ser alguém que entende a verdade da palavra, ser alguém que não fico ameaçando as pessoas com a palavra de Deus, porque eu nunca vi um povo que intimida as pessoas do que o crente com a própria palavra de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus fala que os mansos herdarão a terra.
E Deus não usa dessa justiça de justiceiros, né, desses ditos crentes cristãos aí que não tem nada a ver com a palavra, que fica usando da palavra de Deus para ameaçar as pessoas. Você vai ver quem que é o meu Deus, viu? Deus não tem nada a ver com isso. Mas pelo contrário, ele fala que é através da humildade. É aqueles que entendem que mesmo sendo humilhado, mesmo sendo açoitado, isso não vai provocar ira em mim e isso não vai fazer com que o meu coração tenha sede de vingança, porque eu sou mansa, porque o Senhor transformou meu coração, porque isso não deixa mais aflorar aquele instinto que havia em mim, em que é olho por olho e dente por dente, mas agora o Senhor me ensinou a dar a outra face. O Senhor me ensinou a ser tomada pela mansidão que eu aprendi com Ele. E o Senhor fala, é bem-aventurado, é feliz quem aprendeu a agir assim. Aprendeu a não se deixar dominar pela ira. Aprendeu a não se deixar dominar por esse espírito de vingança. Vai ver o que eu vou fazer. Vai ver como eu vou agir. O Senhor não tem nada com esses. Mas aqueles que agem com mansidão, aqueles que agem com humildade de dar a outra face, o Senhor diz que esses herdarão a terra. Amados, o Senhor quer te abençoar com a terra celestial. No nome de Jesus, seja abençoado com essa palavra. Deixa o Senhor te abençoar com esta palavra que vai penetrar o seu coração de maneira que vai fazer de você ser mais feliz. Jesus nunca revidou, nunca. Você já viu Jesus revidando? Não, ele sempre deu a outra face. Sabe por quê? A verdadeira justiça, ela vem de Deus, não dos homens. Então fica em paz, fique em paz. Versículo 6. Deus abençoa quem tem fome e sede de justiça. A verdadeira justiça, a justiça de Deus. E isso quer dizer não se conformar com as injustiças que há aqui no mundo. E tá cheio de injustiça aqui no mundo. A fome, o abandono, o suborno, a corrupção, as mentiras, as falsas promessas. Não está? Nossa, e como? E como é que, pastora, eu posso não fazer parte disso? Agindo com justiça, agindo de forma correta, não participando de suborno, não participando de corrupção, não fazendo falsas promessas que você não vai poder cumprir, não mentindo, dando àquele que tem fome o que de comer, se você pode, ajudando o máximo de pessoas que você puder, agindo com justiça, agindo, escolhendo fazer de forma correta. Eu tenho certeza que você vai agradar o coração de Deus. E o Senhor fala que, onde é que tá aqui? Versículo 6. Versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí sim o Senhor vai te trazer fartura em tudo que você necessitar. Isso não só na sua mesa, mas principalmente acerca da justiça dele para você. Ele não vai permitir que a injustiça chegue até a sua casa, porque afinal de contas você age com justiça. Talvez esse seja um dos maiores desafios para nós, porque as propostas para agirmos de forma desonrosa, desonesta, é enorme. Todo dia tem uma proposta assim. Ah, é 5 mil, fala que é 3 mil, e aí a gente divide os 2 mil. Não é assim, irmão? Diga não para isso. Porque se você agir assim, você se assemelha a eles. E Jesus se entristece com a sua atitude. Seja correto, seja digno diante de Deus. E Ele vai agir com fartura na sua vida. Veja, eu cheguei aqui no versículo 6, eu ainda tenho 5, 6, 7, 8, ainda tenho mais 4 coisas para falar. E eu já cheguei em 19 minutos. Então eu vou encerrar aqui. E eu peço a misericórdia para que você me ouça na semana que vem.
para que você não deixe de assistir o próximo vídeo, porque eu tenho certeza que vai concluir essa mensagem que vai edificar muito a sua vida. Não deixe de ouvir a palavra da semana que vem. Eu quero instigar você a ter fome e sede. Eu quero instigar você a ter fome e sede da palavra, da justiça de Deus, a ter fome e sede de buscar por mais do Senhor. Nós estamos vivendo uma época de total sonolência, de total... as pessoas buscam tudo menos Deus. As pessoas buscam tudo, menos se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. E eu tô desafiando você a ouvir a continuação dessa palavra na semana que vem, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer mais na sua vida, no nome de Jesus. Guarde essa mensagem no seu coração. Você ouviu até aqui, você ouviu a quem que Deus abençoa, quem busca a justiça dele. E tem que ter fome e sede para buscar essa justiça de Deus. E eu quero que você ouça o restante dessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida abundantemente, no nome de Jesus. Deus te abençoe, ósculo santo. Um grande abraço na sua vida e que você comece o mês de dezembro cheio de esperança, porque eu sei que o novo de Deus está por vir e Ele quer fazer muito mais, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Até semana que vem.